que Eliseu faz um ferro do machado flutuar. Quem já tinha lido essa palavra aí? Quem já conhecia essa palavra? Amém. É conhecida, né? Uma palavra conhecida dos nossos irmãos. Diz assim, irmãos: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nós habitamos, a escola em que nós habitamos, está estreita, está pequena para comportar todos os alunos. Vamos até o Jordão, o rio Jordão, e vamos pegar, cada um de nós, pedaços de madeira ou madeiro, e vamos fazer ali um lugar. Perceba que o endereço vai mudar, porque eles dizem: vamos para o Jordão e vamos fazer perto do Jordão um lugar para habitar ali. Mudou de endereço. E disse ele, o profeta Eliseu disse: vão. E disse um dos alunos: serve-te de ires, o Senhor pode ir conosco, em outras palavras. E Eliseu disse: eu vou com vocês. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que, derrubando um deles uma viga de madeira, o ferro do machado soltou do cabo e caiu na água. E esse jovem que deixou o ferro do machado cair na água, disse: ah, meu professor Eliseu, porque esse machado não era meu, é emprestado. Eu estou lendo de uma forma que os irmãos possam entender melhor. E disse o homem de Deus, Eliseu falou: caiu aonde? E o jovem, mostrando o lugar onde o ferro do machado caiu, o profeta Eliseu cortou um pedaço de madeira, jogou nas águas do Jordão, e quando ele fez isso, o machado que tinha caído nas águas turvas do Jordão flutuou. Alguém já viu ferro flutuar? É que depois que a presença de Deus chega, a vida pesada fica leve. Está entendendo? Aí quem não sonhava, volta a sonhar. Quem não tinha mais esperança, passa a ter esperança. E disse: levanta-o. Então o jovem estendeu a mão, pegou o ferro do machado e continuou a fazer a obra. Emily, agora coloca aí Deuteronômio capítulo 19, versículo 5. Como aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar madeira, tá? E pondo muita força excessiva com o machado para cortar a árvore, e o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo e morrer, o tal acolherá a uma destas cidades e viverá solitário. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Irmãos, está conosco também ali o Silas e a Luci, são lá de Rio das Ostras, né? Nós estivemos juntos lá adorando a Jesus. Foi um privilégio poder estar com vocês e um privilégio também poder revê-los. Amém? Sejam todos bem-vindos. Vindo agora para a palavra, irmãos, esse texto é um texto familiar de muitos irmãos. E por ser familiar, não quer dizer que não é nutritivo para a nossa vida espiritual. Até porque todo texto da Bíblia, por mais que você o conheça,
Por mais que você já tenha uma familiaridade com esse texto, ele sempre tem lições preciosas para nos passar. Eu tenho certeza que você já vivenciou a mesma experiência que eu, de ler o mesmo texto, mas nunca ler a mesma coisa. Tem sempre uma lição de Deus na palavra, no livro vivo de Deus, para nos ensinar. O contexto histórico, já que durante os 5 dias ninguém falou, então eu preciso explicar um pouco do contexto histórico que está acontecendo aqui no capítulo 6 de 2 Reis. O contexto aqui, irmãos, já não é mais o Israel que entrou na terra prometida. O contexto aqui já é um Israel dividido entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte não pisou nenhum rei piedoso naquele lugar. Não teve um rei no reino do norte, de toda a sua existência, que tivesse a hombridade de colocar Deus como centro da nação, como a adoração verdadeira a Deus. Eles introduziram outros deuses, eles não leram Bíblia, eles não adoraram a Deus no templo, eles deram as costas para o Criador. Todos, sem exceção, o reino de Israel se dividiu em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. No reino do norte, irmãos, ninguém deu glória a Deus. Haja vista que o reino do norte começou assim: primeiro rei do reino do norte, Jeroboão; segundo rei, rei Baza; terceiro rei, rei Onri; e quarto rei, rei Acabe. O rei Onri era pai do rei Acabe. O rei Onri governou 12 anos de governo, reinou 12 anos. O rei Acabe, 10 anos a mais do que o seu pai. O rei Acabe, se o rei Onri governou 12 anos, o rei Acabe governou 22 anos. E acredite, em todos esses anos, ninguém deu glórias a Deus. Em todos esses anos, ninguém se voltou para Deus. Em todos esses anos, nenhum rei levou a nação para o jejum, levou a nação aos pés do Senhor. E a resposta de Deus para toda essa apostasia se chamava Elias e Eliseu. Porque já que Acabe, que era o rei atual dessa passagem aqui que a gente está lendo, quem é o rei nessa passagem que a gente está lendo aqui? Quem é que está no governo? É o rei Acabe. Para os irmãos terem uma ideia, a Bíblia diz que ele andou nos mesmos caminhos do pai dele. Ele foi um reprodutor de erros. O que ele viu de errado no pai dele, ele copiou. Ele reproduziu as coisas erradas do seu pai. E a Bíblia diz que ele foi tão cruel que ele fez isso para desagradar, para ofender a Deus. Ele pecou deliberadamente para atingir o coração de Deus, já que lá no palácio não tem ninguém que glorifica a Deus. Deus levanta alguém que adora o nome dele em espírito e em verdade. Elias, a resposta para a apostasia de Acabe, que casou com a Jezabel. Quem era Jezabel? O nome do pai dela era Etibaal. Para os irmãos terem uma ideia, eles eram tão fiéis aos deuses estranhos, e um dos deuses era Baal e Asera, que o pai de Jezabel
se chamava Etibaal, uma homenagem ao Deus que reinava o coração do pai de Jezabel. Para você ter uma outra ideia mais profunda, quando Acabe se casa com Jezabel, quem vai governar Israel agora não é ninguém de sangue judaico, é alguém de sangue estranho, porque Jezabel fazia parte dos sidônios, e de Sidom veio a toda idolatria que você possa imaginar. Esse governo, durante o rei Acabe, era conhecido como o governo de saia. Por que governo de saia? Porque quem estava no governo não era o Acabe, quem estava no governo era a Jezabel. E já que Jezabel estava no governo, porque assim, se você não fizer o que Deus está mandando você fazer, vai vir alguém que não tem nada a ver e vai querer fazer e não vai fazer direito, porque Deus te chamou para fazer. Se você fugir da responsabilidade, a obra de Deus está correndo um sério perigo de ser feita por quem não foi chamado para fazer, de ser feita por quem não está com o coração voltado para fazer. Então Deus está falando: coloca a tua casa em ordem, comece a fazer o que Deus mandou você fazer, coloque a mão no arado, pega nesse machado, ajuda de algum jeito essa obra, porque senão Jezabel vai chegar e vai querer tomar lugares que Deus separou para você fazer. A resposta de Deus são dois homens de Deus, um Elias e o outro Eliseu. Eliseu vai tomar o lugar de Elias, vai ser o sucessor de Elias, e ele está cuidando agora de uma escola de profetas, escola essa que os jovens estão interessados em aprender. Existia escola na cidade de Ramá, e existia escola nos tempos de Samuel, nos tempos de Elias e nos tempos de Eliseu. Quando esses jovens iam para a escola, eles estavam dizendo o seguinte: está tudo acabado aqui, o reino está dominado por quem não tem nada a ver, mas a gente vai protestar aprendendo a palavra do Senhor. A forma de protestar desses jovens, eu tenho que tirar o chapéu para eles, sabe por quê? A forma de protestar deles, esses jovens que estão aprendendo aqui que o machado de um vai cair na água, a forma deles protestarem contra o sistema, não era se tornando parte do sistema, não era sendo igual aos que estavam fazendo coisas erradas. A forma deles protestarem, sabe qual era? Andando na presença de Deus, aprendendo mais de Bíblia. Enquanto a Bíblia estava fechada no palácio, a Bíblia estava aberta no coração deles. Ei, vou entrar. A melhor forma de você protestar não é andando conforme o mundo anda. A melhor forma de você protestar não é se vestindo como o mundo se veste. A melhor forma de você protestar é andando em santidade na presença de Jesus. A Bíblia diz que João Batista comia gafanhoto e bebia mel silvestre. Ele se vestia diferente. Como legítimo sacerdote, João Batista podia vestir o éfode sacerdotal, mas foi vestir peles de camelo. Como legítimo sacerdote, porque ele era filho de Zacarias, e ele era da ordem de Abias, ele era um legítimo sacerdote. Como legítimo sacerdote, ele poderia viver no templo, mas foi viver no deserto.
Como legítimo sacerdote, João Batista podia comer da oferta movida dentro do templo, destinada aos sacerdotes e aos sumos sacerdotes. Mas ao invés de comer da oferta movida, João Batista foi comer uma comida diferente no deserto, porque quem está protestando contra o sistema vive habita em lugares diferentes, se veste diferente e se alimenta de um alimento diferente. A melhor forma de protestar não é criticando a Anitta, porque da Anitta eu não espero nada. Ah, meu Deus do céu, a melhor forma de protestar não é criticando Madonna, porque da Madonna eu não espero nada. A melhor forma Deus espera de você. E aí, vai pegar no machado ou vai ficar olhando as pessoas fazerem? Só escreve história quem pega a mão no machado. Pode criticar que caiu na água, mas pelo menos está tentando fazer. Pode criticar, está escrevendo história. Caiu, mas alguém pode falar: fulano caiu tentando acertar, fulano errou tentando melhorar. Mas não tem problema não, quando ele errou, Deus levantou ele. Quando ele errou, ele não ficou caído, porque a Bíblia diz que o justo pode até cair, mas não vai ficar prostrado. Eu admiro esses jovens, porque o rei das costas para Deus, mas eles falam: eu não vou ser reprodutor dos erros dos meus pais. Na minha vez vai ser diferente. Aí eles dizem assim: o lugar estreitou. E sabe por que estreita? Para você aprender a tomar atitudes de crescimento. Olha aqui, o lugar estreitou. Mas não precisamos ficar aqui, porque eles estão dizendo o seguinte: eu estou inconformado com o pequeno. Você está aí ou eu estou aqui pregando sozinho? Pelo menos minha família vai dar glória a Deus, não é verdade? Dá uma glória aí. Glória. Aleluia. Eles estão inconformados com o pequeno. Para quem já aceitou o pequeno, não. Mas eu estou pregando para quem está inconformado com o pequeno nessa noite. Para quem quer crescimento, para quem quer mais de Deus. Para quem está inconformado com essa pobreza espiritual, de uma vida sem Bíblia, de uma vida sem oração, de uma vida sem evangelismo, de uma vida sem ajuda ao próximo, de uma vida sem testemunho. É hora de você se revoltar contra o pequeno, porque Deus te chamou para viver em lugares altos. Deus não te deu um par de asa para você ser uma galinha. Deus te chamou para ser águia. Pintinho anda com pintinho, pardal anda com pardal, rolinha anda com rolinha, mas águia anda com águia. Por que está estreito? Porque está crescendo. E por que está crescendo? Porque anda com Eliseu. Oh meu Deus do céu, eu não acredito que você vai andar com Eliseu e não vai crescer. Eu, como pastor, sou marido de uma mulher só. Não sou avarento porque eu não gosto de dinheiro de igreja. E não sou herege. Para te provar que eu não sou herege, se eu disser alguma coisa aqui e a Bíblia disser outra, deixa o versículo aqui de Deuteronômio, e a Bíblia disser outra, segue a Bíblia, porque eu me enganei grandemente. Herege não fala isso.
entre minhas palavras e a Bíblia, se a Bíblia estiver dizendo diferente do que eu estou falando aqui, segue a Bíblia. Se você tem um pastor que não é herege, se você tem um pastor que não gosta de dinheiro de igreja, e se você tem um pastor família, marido de uma mulher só, pai, trabalhador, você tem tudo para crescer do lado dele. Só que você precisa escolher com quem você vai andar. Se você vai querer andar com Eliseu, ou se você vai querer andar com os coaches da vida. Aí o lugar estreita. Por que estreitou? Primeiro ponto, porque tem crescimento, tem gente crescendo ali dentro. Tem gente crescendo. Sabe por quê? Porque nunca houve uma apostasia geral. Sempre teve alguém adorando a Deus. Você não tem nada a ver. Enquanto as pessoas quiserem dar as costas para Deus, podem dar. Mas você vai fazer a tua parte. Você vai continuar crescendo. Você vai continuar avançando. Você vai continuar como a luz do sol, que nasce e vai brilhando, 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 até ser meio-dia, até chegar na estatura de varão perfeito. Você não vai parar e não vai estagnar no tempo. Pastor, perdi a presença. Perdi. Perder não quer dizer que tem que continuar perdendo. Perder pela Bíblia não quer dizer que tudo está perdido. O filho pródigo foi achado, voltou para casa. A moeda foi encontrada e a ovelha foi resgatada em Lucas 15. Não quer dizer que se perdeu, que tem que continuar perdendo. É hora de reagir. É hora de tomar uma atitude mais vigilante. É hora de tomar uma atitude mais bíblica, para você não continuar perdendo. A questão não é perder, a questão é: quais são as lições que você está aprendendo para não cair de novo? Pastor, não estou sentindo nada. Faz igual Lamentações capítulo 3. Lamentações capítulo 3 é o noivo procurando a noiva, é a noiva procurando o noivo que ela perdeu ele de vista. Se você ler Lamentações capítulo 3, você vai ver que é uma história de amor entre a igreja e Deus. E quando ela perde, ela diz assim: de noite procurei na minha cama aquele que ama a minha alma. Procurei e não encontrei. Mas só que ela disse assim, vou me levantar e vou sair pelos becos e vielas. Aí ela diz que quando chegou lá na frente, ela viu os guardas. E ela disse desesperadamente: vocês viram aquele que ama minha alma? E os guardas não souberam dizer onde estava o amado da sunamita. Mas ela disse: eu continuei procurando, até que um dia eu o achei, e levei para a recâmara da casa da minha mãe. Recâmara da casa da mãe está falando de intimidade. É hora de resgatar o que nunca deveria ter saído da tua vida. Em nome de Jesus, você vai aprender a não sacrificar a tua fé quando as coisas começarem a dar errado. Quando as coisas começam a dar errado, a gente tem mania de sacrificar a nossa fé. A gente para de ler Bíblia, a gente para de orar, a gente para de vir para a igreja, a gente começa a ver defeitos na igreja. Para de sacrificar, porque isso aí é teu machado. É com esse instrumento de corte que você vai vencer na vida. Eles disseram: o lugar está estreito. 47. O lugar está estreito. Vamos descer ao Jordão. Sabe por que estreita? Para você aprender a descer. Jordão no hebraico quer dizer Yerad, que significa aquele que desce.
Sabe por que estreita? Para você aprender a descer. Porque às vezes tu está achando que é a última Coca-Cola do deserto. Tu está achando que as coisas para dar certo tem que estar dentro do teu controle. E sabe por que Deus permite sair do nosso controle? Para você descobrir que nunca foi sobre o teu controle e a tua capacidade de resolver as coisas. É por isso que Deus permite a situação se estreitar, para você aprender a descer. Descer não é vergonha, descer não é demérito, descer é maturidade. Alcance esse nível de maturidade nessa noite. Não é sobre o teu controle. E se você estiver achando que é teu controle, tu vai perder o sono, tu vai perder a paz, tu vai perder a fé. Para você entender que está na hora de descer nos rios de Deus, na presença de Jesus, e refazer a tua aliança com Ele. Aí ele diz: o lugar estreito, vamos no Jordão cortar madeira. A ideia não foi de Eliseu. Pastor Eliseu é um homem que tem a bênção dobrada. Ele tem a unção dobrada sobre a vida dele. Estou terminando, para você pensar que eu estou terminando mesmo e se animar. Elias tinha unção, sim ou não? Eliseu falou: o que está em você de Deus, eu quero para a minha vida. Só que eu quero a bênção do primogênito. Qual era a bênção do primogênito? Era a bênção da multiplicação. O primogênito, se fossem lá em casa, o William ia receber R$2.000 de recompensa, de herança, e o Caio receberia 1.000, porque a bênção do primogênito deveria ser o dobro da herança distribuída entre os filhos. Quando Eliseu falou assim: eu quero o que está em você, eu quero o dobro sobre a minha vida. Está almejando coisas grandes? Porque para Eliseu coisa grande não é o que vem de baixo. Coisa grande mesmo é andar na presença de Jesus, sentir a presença do Senhor. Mas a ideia, apesar do quilate espiritual de Eliseu, a ideia não vem de Eliseu. A ideia vem de um jovem. A ideia vem de um aluno. A necessidade vem de um aluno. Aí, alguém poderia dizer: mas eu não tive a ideia. Eliseu poderia dizer: a ideia não foi minha, então também não vou apoiar. Porque às vezes a gente só coloca a mão para ajudar quando a ideia parte da gente. Só que uma coisa é uma igreja de grupinho, outra coisa é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus não é uma orelha. A igreja de Jesus não é uma mão, não é um pé. A igreja de Jesus é um corpo. E se a ideia for para o crescimento, todo mundo tem que abraçar. E quando um perder, todo mundo vai perder. A ideia não é de grupinho, não é de igrejinha. A ideia tem que ser visão de reino. Porque quem procura a glória de Deus não está interessado se a ideia vai ser tua, se a ideia vai ser de A, se a ideia vai ser de B. Está interessado em ver o reino crescer, está interessado em ver almas se convertendo e o nome de Jesus sendo exaltado. Aí eles disseram: você vem com a gente? Eu vou. E é interessante que eles falaram assim: nós vamos cortar madeira, irmão Wagner, só que a gente não quer ir sozinho. Eu vou falar isso aqui rapidinho. Não tem um conflito de geração aqui. Tem um senhor de idade se dando
super bem se relacionando com jovens. Não tem um conflito de gerações aqui, onde os jovens falam, os mais velhos são retrógrados, os mais velhos são ultrapassados. Ou então os mais velhos olham para o jovem e falam, esses jovens não estão com nada. Irmãos, tem uma visão de equipe aqui, por isso que está crescendo e o lugar está ficando estreito, porque ninguém é melhor do que ninguém, e todos entendem que a importância de uma geração e a importância da outra geração. Na verdade, o que Elias e Eliseu estão fazendo é o seguinte, eu vou cuidar dessa geração, para que eles andem na presença de Deus, é responsabilidade nossa, cuidar da próxima geração. Aí eles disseram, a gente vai, mas a gente quer que o Senhor vá com a gente. Terminei, para você pensar que eu terminei mesmo dessa vez, e ficar animadinho. Mas eu quero que o Senhor vá com a gente. Sabe por quê? Eliseu é o homem que representa a Deus aqui nesse tempo. Nessa época tem um que representa a Deus, é Eliseu. O que eles estão dizendo? Eu vou casar, mas eu quero que Deus vá comigo. Eu vou namorar, mas eu quero que Deus entre no meu namoro. Eu vou fazer um curso, uma faculdade, mas eu quero que Deus vá comigo. Eu quero ser pregador, mas eu quero que Deus vá comigo. Eu quero ajudar alguém, mas eu quero que Deus vá comigo. Já convidou Deus para esse projeto? Já convidou Deus para essa ideia? Já convidou? Coloque Deus no começo e vai dar certo até o final. Coloque a Deus nos seus planos. Aí ele diz, vamos. Só que na hora do exercício, o machado caiu na água. Aí o jovem lembrou, caiu na água. E eles eram tão pobres, que eles não tinham nem dinheiro para comprar machado. Tinha que pedir emprestado. Eles pediram emprestado o machado, mas não contaram com o apoio de Acabe desviado. Vai ficar triste comigo não? O nosso recurso não vem de Acabe, o nosso recurso vem de Deus. O nosso recurso não vem de política. Não estou fechado com política, não falo de política, porque quem cuida dessa obra aqui é Deus. O nosso recurso não é contar com a ajuda dos homens, mas de Deus, de Deus, de Deus. E tem pessoas fechando a porta para você, porque você está colocando o homem como teu primeiro recurso. Tem coisas dando errado, porque você não está convidando Deus para ir contigo, e está contando que o homem vai te ajudar. É por isso que Deus permite as pessoas nos decepcionarem. Permite a gente bater com a cara na parede, para a gente entender que nunca foi sobre quem humanamente falando pode nos ajudar, mas quem divinamente falando pode nos socorrer. Aí o machado cai na água, ele se lembra, é emprestado. Aí quando ele se lembra que é emprestado, me vem a ideia, caiu para te lembrar que era emprestado. Quando a soberba sobe no coração de alguém, a Bíblia diz que a soberba vem antes da queda. Quando você vê uma pessoa cair, antes da queda veio a soberba. E Deus permite algumas coisas caírem, pessoas caírem, para eles entenderem que ele pregava, mas era emprestado, que ele ensinava, mas era emprestado, que ele era uma bênção na presença de Jesus, mas era emprestado. Se a soberba entrar no teu coração, tu perde casa, tu perde carro, perde unção, perde a graça de Deus, para te lembrar, o que você tem não é teu, o que você tem é de Deus.
é reconhecer que caiu, é reconhecer que tu não é mais o mesmo de antes, é reconhecer que tu está empurrando isso aí, esse evangelho com a barriga já não é de hoje, é entender que você está vendo mais defeito do que qualidades nas pessoas, é entender que você precisa voltar ao primeiro amor. É Deus dizendo, você reconhece que não é mais o mesmo? Tu reconhece que tu não é mais a mesma? Que quando tu se converteu, estava uma bênção, tudo era flores, só que tu parou de orar como tu orava, tu parou de ler a palavra e estudar como tu fazia antigamente, e aí você não é mais o mesmo, porque as suas atitudes anteriores de edificação não são mais as mesmas também. Só que nessa noite não tem Eliseu, não tem Hamilton, mas tem a presença de Jesus para colocar na tua mão o teu ministério, a tua salvação, o teu material de trabalho. Caiu na água, mas o rio não levou. Vou falar de novo. Caiu na água, mas o rio não levou. É Deus dizendo, o teu lugar continua intacto, o rio não levou. É mentira do diabo quando ele diz para você que está tudo perdido, porque depois de uma queda, talvez você nem caiu, mas a tua fé diminuiu, porque tu está dormindo na seara. Sabe por que o machado sai, desprende do cabo? Porque está faltando fixação adequada. E eu só conheço uma coisa que fixa crente, que firma crente, que fortalece crente. Quer deixar teu machado afiado? Quer deixar teu machado fixado? Vem comigo, meu roxinol. Vem comigo, vem mais forte. Vai para a palavra. Vai para a palavra. A palavra te evita cair. A palavra evita você errar na vida. O machado caiu, terminei, para você pensar que agora o machado caiu no fundo do rio, mas o rio continuou fluindo o seu curso. É que tem gente que fala assim, ó, não vou colocar a mão na bateria e o rio vai parar. Não vou tocar mais teclado e o rio vai parar. Não vou tocar mais guitarra e o rio vai parar. Não vou pregar, não vou tocar mais contrabaixo e o rio vai parar, ó. Mentira do diabo. A obra não é do pastor Hamilton, a obra é de Deus. A obra vai continuar. Se sair, Deus vai levantar o melhor. Porque tem gente que sai da tua vida falando assim, agora ele desvia, agora ela para, vou largar ela, quero ver ela caminhar para a igreja agora, vou largar ele, quero ver ele continuar sendo uma bênção na presença de Deus. Só que se esqueceram que as coisas vão, os homens vão, mas Deus permanece do lado do cristão fiel, do lado do cristão que tem madeira para carregar. Ei, toma posse da ferramenta de corte, o teu machado está aqui, ó. Sabe por quê? Porque não foram todos os machados que caíram na água. Vou sair da igreja porque o fulano caiu. Vou sair da igreja porque o machado do pastor Hamilton caiu na água. Tá, mas e o machado do Jonathan que ainda está na mão dele?
e o machado do Carlos que ainda está na mão dele, e o machado das irmãs que ainda estão na mão dela. Ei, você está aí? Ou você está com pressa de ir embora? O machado dos irmãos. Ei, no nome de Jesus, tem gente com machado na mão ainda. Receba aí, recebe. E enquanto tiver gente com machado na mão, para de olhar para quem caiu e olha para quem está de pé. Para onde você vai voltar o seu olhar? Para quem dobrou o joelho perante a imagem de Nabucodonosor? Ou para 3 jovens corajosos que ainda estão com o machado? O machado é a palavra, o machado é a verdade. Para onde você vai olhar? No final, tu fica olhando mesmo para os outros que estão fazendo mau exemplo. Fica olhando mesmo para os maus exemplos. No final, Romanos 12:2. Perdão, Romanos 14:2. No final, vai ser só você e Deus. Aí tu fala assim: vou parar porque meu marido parou. Vou parar porque o meu amigo parou. Deixa eu te dizer, é um direito teu continuar ou parar. Mas lembre-se que no final é você e Deus. Se isso não te alerta, eu não sei mais o que serve de alerta para a tua vida. Se eu disser para você que no final vai estar você e Deus, e você não estiver nem aí, a pior coisa que tem não é quando o machado cai, é quando o machado cai e você nem liga para a queda. Você não está nem aí se vai voltar para a tua mão de novo, ou se outro vai pegar, ou se outro alguém vai pegar. Eu quero dizer o seguinte: a coisa mais linda aconteceu aqui, porque ele não se conformou com a queda. Não pare porque deu errado, não pare porque está dando tudo errado. Deus está no controle de tudo. Aí Eliseu pega o machado reserva, irmão Wagner. Tem que ter um machado reserva, né? Se ele corta um pedaço de madeira e joga, é porque cortou madeira com o quê? Cortou madeira com machado. Tem machado reserva. Você tem azeite de reserva na tua lamparina? Ou você está andando na reserva da reserva? Aí quando Jesus voltar, tu não vai conseguir acompanhar a vinda dele. Quando ele voltar, tu não está presente. E pior de tudo, você não está na presença. Na reserva, Deus não te chamou para andar na reserva. Deus te chamou para encher o tanque nessa noite. Hoje é noite de você chegar em casa. E chegar em casa e falar, chegar assim para o frentista do céu, tá me entendendo o mistério? Chegar para o frentista do céu e falar: enche o tanque da minha fé, enche o tanque da minha esperança, enche o tanque de unção do Espírito Santo. Reserva nunca mais. O homem de Deus corta um pedaço de madeira e joga. Aí alguém poderia questionar os métodos. Alguém poderia questionar os métodos e falar: estou entendendo nada. Que tem, se ele joga um anzol para pescar, se ele pega a madeira e tenta achar, catucar, porque as águas do Jordão é turva, não é a água cristalina que tu olha, tu vê o fundo. Mas se ele joga ali para catucar, tatear na ponta de uma madeira, irmão Mário, de repente faria mais sentido. Mas de repente, o homem de Deus pega a madeira, joga no rio, e alguém fala: agora acabou a esperança, que a única esperança que tinha era madeira. Irmãos, é difícil entender o trabalhar de Deus. É difícil entender o trabalhar de Deus. Só que tu não foi chamado para entender Deus trabalhando.
Tu foi chamado para obedecer a Deus. O barro não olha para o olheiro e fala assim: olha só, mexe para lá, mexe para cá, cozinha, pinta, adorna, enche. O vaso nem falar fala, porque ele é barro, quem fala é o oleiro. O dia que o oleiro você vai pegar isso aqui? O dia que o oleiro parar para dar explicação para o barro, ele se torna barro e você passa a ser o oleiro. Só que isso nunca vai acontecer. Você continua sendo dependente de Deus. Você continua sendo totalmente dependente da presença de Jesus na sua história. Só que ninguém entendeu, era um ato profético, muito usado no Antigo Testamento. Atos proféticos. É um ato profético. Onde o machado estava antes? Agarrado em quê? Isso aí. Quando Eliseu jogou a madeira na água, ele estava dizendo o seguinte: o machado vai voltar para o lugar. É um ato profético. O que saiu vai voltar para o lugar. Porque, venhamos e convenhamos, o jovem precisava do machado, mas o machado precisava de madeira. Porque não adianta dizer que é machado se não tem cabo. Para ser machado completo precisa de madeira. Sem a madeira, você é só um ferro do machado. Agora pega a sua cruz. Você é um machado completo agora. Machado com madeira. Quem está aí? Quem está aí? Eu estou sozinho aqui ou você está aí? Machado com madeira. Machado com madeira. Machado com madeira. Machado só funciona se tiver madeira. Machado só é machado se tiver madeira. E tu vai funcionar porque depois do madeiro na cruz do Calvário, você veio para cima flutuar na presença de Deus. Adore a Deus, aplauda a Ele nessa noite. E que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Vamos se colocar de pé.